Olá, galera! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o mapa também expressa um teor político, né? E aqui a gente está pensando política de uma forma ampla, a gente não está falando da política partidária e de eleições municipais ou estaduais ou federais, não, tá? Então, em que sentido que ela é política? Porque ele expressa poder. No segundo ano, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o conceito de território, que é um conceito que tem a ver com essa política. É o espaço onde tem um exercício de poder. Mas desde já a gente precisa adiantar de que o mapa ele também vai expressar esse poder sobre o território, esse poder político, ou como que esse poder vai ser representado, desenhado, colocado no mapa, tá? Então, primeiro, lembrando, né, o formato da Terra, que é uma forma próxima de uma esfera. Esta é uma imagem da Terra vista da Lua, tá? Feita pela NASA. E é importante a gente lembrar as dificuldades que nós temos em pegar esse formato da Terra, e aqui eu estou falando em termos matemáticos, geométricos, né? Esse formato da Terra para colocar num mapa, porque o mapa ele é bidimensional. O mapa ele tem apenas largura e altura, enquanto a Terra é 3D e ela também, por ter esse formato próximo de uma esfera, vai ter sempre um lado que não se revela, né? Eles não se encontram, então você não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Quando a gente achata e coloca, faz esse achatamento e coloca no mapa, a gente obviamente vai criar distorções, desproporções. E nesse caso, a matemática, né, ela vai ser fundamental para a gente compreender como que isso funciona, tá? Então, uma das formas da gente fazer isso é usar outros formatos geométricos, né? Por exemplo, o cilindro, tá? Então, repare nesta imagem que tem aqui um cilindro em volta da Terra, tá? Então, a gente imaginar que colocou um cilindro em volta da Terra e depois abriu esse cilindro e aí a gente formou esse mapa, que é o mapa mais comum que a gente mais conhece, o mapa mundi ou planisfério, que é esse mapa que representa todo o planeta, né? Representado aqui. Mas se os polos, né? Se os polos eles são pontas aqui, eles são simplesmente pontos, o polo sul e o polo norte são pontos, quando você abre, ele vira uma linha. Então, o que significa? Que é como se você esticasse o planeta. Então, essa parte superior e essa parte inferior do mapa, o extremo norte e o extremo sul, eles estão esticados. Então, parecem ser muito maiores do que realmente são, tá? Essa projeção é a projeção mais famosa que a gente usa nos nossos livros de geografia, é muito utilizada no mundo praticamente todo, que é a projeção de Mercator. Mercator, ele fez esse mapa lá no século XVI, no período das chamadas grandes navegações europeias, em que eles estavam navegando e precisavam de mapas para poder se guiarem, ok? Então, essa é uma projeção eurocêntrica, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês. O que significa isso? A Europa está no meio e em cima. Então, ela é o principal foco. Então, ela é eurocêntrica. É ela que define essa ideia do norte para cima, tá? Do sul para baixo, do leste para a direita, do oeste para a esquerda. Por quê, gente? Os mapas, antes do mapa de Mercator, eles podiam colocar qualquer parte para qualquer lado, né? Qualquer parte da Terra está em qualquer lado. Porque se a Terra é próxima de uma esfera, imagina uma bola. Não existe lado de cima e lado de baixo. Não existe o lado direito ou esquerdo. Depende de onde você está olhando a bola. Então, o que acontece? Essa definição de que o norte, o que a gente hoje chama de norte, é essa parte superior do mapa, é uma definição europeia, eurocêntrica. Por que a gente usa? Porque a Europa colonizou o mundo todo e também importou e impôs essa forma da gente representar a Terra. Mas, por exemplo, os chineses já representaram com o leste para cima, tá? Nada disso é errado, são padrões, são formas, são escolhas de como você vai representar. E nessas escolhas também o poder vai ser expresso. Então, se a Europa foi esse continente poderoso que colonizou o resto do mundo, então o mapa que ela produziu também passou a expressar esse poder. Tá? Então essa é uma projeção cilíndrica, porque é como se a gente colocasse um cilindro em volta da Terra e abrisse no mapa. Essa é uma projeção eurocêntrica e ela também é uma projeção conforme. Essa palavra conforme já tem uma característica matemática. Em que sentido? As formas dos continentes, as formas
da Terra, né, da Terra com letra minúscula, da parte continental, elas estão conformes, né? Ou seja, elas estão preservadas, tá? Só que quando você preserva a forma, você vai distorcer o quê? Você vai distorcer a distância, você vai distorcer a área, ok? Então repara, como eu falei com vocês, que a parte de cima e a parte de baixo parecem esticadas e, portanto, esses países parecem maiores do que realmente são, tá? Bom, continuando, nós temos também a projeção de Peters, que já é uma projeção bem mais recente, do século passado, meados do século passado, que também continua sendo uma projeção eurocêntrica, porque a Europa continua aqui no meio e em cima. Porém, a gente estranha porque a gente vê o tamanho real, por isso que ela é equivalente, é o tamanho que está sendo preservado e não a forma, tá? Dessa projeção cilíndrica de Peters. Então, veja como a África é muito maior do que aparece no mapa que a gente está acostumado de Mercator. Veja como a América do Sul é muito maior do que aparece no mapa que a gente está acostumado de Mercator. Por quê? Porque nós estamos principalmente em latitudes mais tropicais, mais centrais da Terra, portanto, né? E por isso elas acabam ficando menores, porque o que foi esticado foi os polos. Então, na projeção de Peters ele faz esse investimento em tentar manter a área. E aí você vai perder a forma que já vai ficar, parece um pouco distorcida para a gente, tá certo? Então, para vocês verem que todo mapa tem uma intencionalidade. Não existe uma única forma de fazer o mapa. Então, você tem uma intenção de quem que você vai colocar no centro, onde vai ser, o que vai estar para cima, né? E ao mesmo tempo, qual vai ser a variável que você vai manter? Se vai ser a área, se vai ser a distância, se vai ser a forma dos continentes, ok? Vejam, portanto, aqui um outro mapa em que, nesse caso, o que está no centro, também cilíndrico, mas o que está no centro é o Oceano Pacífico, tá? Então tá aqui o Oceano Pacífico, que é o maior oceano, que muitas vezes a gente não vê esse tamanho dele, porque quando a gente olha no outro mapa, o que, que a gente percebe? Né? Ele está cortado aqui a oeste da América e a leste da Ásia e da Oceania. Então, daqui eu chego do lado de cá, né? Então, isso significa que esse Oceano Pacífico, que normalmente a gente não vê por inteiro, esse mapa vai trazer para a gente. Então, tá aqui a América, o oeste da América, e tá aqui o leste da Ásia e da Oceania. Reparem a proximidade aqui entre Ásia e América, ok? O chamado Estreito de Bering, tá? Então, reparem que é bem pertinho. Isso aqui é o Alasca e aqui é a Rússia, tá? Essa linha aqui é a linha internacional da mudança da data, que a gente vai falar quando falar de fuso horário. Mas é onde muda a data do planeta, né? De um dia para o outro, ok? Numa convenção também, para evitar problemas. Então, o mapa também é uma convenção. Então, esse aqui é um mapa diferente, para a gente um pouco estranho. O Brasil fica aqui no cantinho, né? Olha a África ali do outro lado. A Europa não está no centro, tá? Então, mas não está errado, é um mapa correto também. E que a gente também seria interessante se acostumar a vê-lo, para poder não ficar viciado apenas naquele mapa eurocêntrico de Mercator, tá? Outro mapa interessante que eu gosto muito sempre de trazer, exatamente para chocar os nossos olhos já acostumados com o mapa de Mercator, é esse mapa em que a Austrália que está no centro e em cima. A Austrália é essa grande ilha da Oceania, né? A maior ilha do mundo, essa grande ilha da Oceania. Então a Austrália está aqui. E esse é o mapa que é utilizado nas escolas da Austrália. Eles não usam de Mercator igual a gente, né? Fica aí a nossa reflexão. Por que o nosso mapa não é o Brasil no centro, certo? Eu, inclusive, tenho uma tatuagem que eu coloquei América Latina assim, ó, parecido com esse mapa, só que só América Latina, em que é o sul que está para cima. Por que tem que ser o norte para cima? Tá? Então é possível a gente pensar sobre isso, né? Para a gente refletir essa política do mapa. Quem é que está se valorizando e quem está sendo desvalorizado. Então, a América com o sul para cima, todo mundo com o sul para cima. E a Austrália, nesse caso, então seria um mapa australiocêntrico. Não existe essa palavra, mas inventando aqui agora. Com a Austrália no centro e em cima. E esse é o mapa utilizado na Austrália para os estudos geográficos, tá certo? Bom, e ainda
sobre essa questão das projeções, esse mapa que eu acho muito interessante, que é um mapa feito por um japonês, e ele fez a partir dos origamis. Sabe o que é os origamis? Aqueles dobramentos que eles fazem no Japão, aí vai dobrando, dobrando, dobrando e faz um pássaro, vai dobrando, dobrando, dobrando e faz alguma forma, uma flor, tá? Então ele fez a partir de origami. E esse mapa também não está errado. Então reparem que uma coisa interessante dele é que a gente consegue ver o continente antártico todinho aqui, né? É continente porque embaixo deste gelo tem terra, tá? Tem solo, tem rochas. Então é um continente, não é só o gelo boiando. E aí a gente percebe, portanto, né? Olha aqui a América do Sul, América do Norte, então fica pra gente parece estar distorcido, mas não está errado. É uma outra forma de representar também o planeta. Então, pessoal, a gente consegue ver esse formato de origami que eu falei com vocês. Então, eles colocam, repara, são vários, são 96 triângulos que eles fazem, tá? Depois vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, até que você consegue fazer aquele mapa que eu mostrei para vocês, que é um mapa que mantém, portanto, o tamanho dos continentes e principalmente a proporção entre massa de água e massa de terra. Então, não fica nenhum país em nenhuma região muito maior do que ela realmente é, tá? Nas proporções matemáticas entre a água, os continentes e os tamanhos de acordo com o lugar no planeta, tá certo? Então essa é a projeção feita, né, por japoneses, que vai trazer para a gente essa outra visão, e que é uma visão ainda mais correta realmente do que o planeta é, tá? Trazendo esse planeta esférico para esse plano, né? Para essa forma plana que é o mapa. Eu vou disponibilizar para vocês um videozinho que mostra também todo esse processo, de 1 minutinho só, que mostra esse processo que forma essa projeção, tá? Que é importante para a gente poder comparar, por exemplo, com a projeção de Mercator, como eu já falei, que ela acaba ficando muito mais desproporcional o tamanho das áreas próximo aos polos. E aí eu vou mostrar para vocês também algumas partes bastante interessantes dessas desproporções, tá? Pequenos videozinhos que vão mostrar essas desproporções para ficar bem evidente para vocês como que elas são. Bom, para finalizar esse debate sobre o fato de que o mapa é política, eu queria ainda trazer duas coisas. Uma outra coisa que aí sim está completamente errado do ponto de vista cartográfico, que é o que a gente chama de anamorfose, o mapa em anamorfose. Nesse caso, é uma negação, né? Morfo é forma, então é a negação da forma, tá? Mas você colocar o tamanho dos países proporcional àquela informação que você quer dar. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, o mapa de cima é um mapa a partir de Mercator, mostrando os países no formato a partir de Mercator. E aqui embaixo, você já percebe o PIB das nações, que é o Produto Interno Bruto, que significa a riqueza criada nessas nações em termos econômicos. E aí você percebe claramente, né? Os Estados Unidos, a Europa, muito grandes. A Europa tá de roxinho, tá vendo? Muito grande. O Japão, olha aqui o Japão, que é esse roxo escuro, né? Tá bastante evidente. A China também, bastante grande, enquanto a África, bastante pequena, né? Que seria todo o continente aqui, apenas aqui, e a América do Sul também, bem diminuída, tá? Então aqui nesse caso é o tamanho da informação que vai aparecer, e não o tamanho real, físico, tá? De cada país. E essa questão da anamorfose já caiu, inclusive, no Enem, é algo que sempre se fala. Então, você poderia colocar, por exemplo, outra informação, população. Então, a China vai estar muito maior do que todos, tá? Então, dependendo da informação, o tamanho do país vai expressar o tamanho dessa informação proporcionalmente comparado com os outros. E aí, para fechar mesmo, eu acho que vocês vão lembrar que a gente trabalhou, viu esse vídeo do Cidade dos Homens e esse episódio, Correio, né? E foi muito interessante para a gente ver isso, né? Como que os espaços de periferia, os espaços das chamadas favelas ou subúrbios, né?
esses espaços periféricos em que a gente percebe que não houve planejamento para a construção desses bairros, principalmente porque são áreas, né, menos valorizadas, então no processo de exclusão social foi onde as pessoas mais pobres, mais vulneráveis puderam ir morar, né, onde elas tinham chance de morar, porque não podiam pagar pelas outras áreas da cidade. Então existe uma exclusão social que também vai desembocar, também vai aparecer como exclusão cartográfica, ou seja, esses bairros não vão aparecer no mapa, né? Então, na hora que o Laranjinho e a Acerola percebem que só está escrito morro ali no mapa e tá tudo verdinho, isso chama a atenção deles. Por que que a favela não é mapeada? Por que que as áreas periféricas não são mapeadas, né? Então, existe uma exclusão cartográfica. Claro, existe uma dificuldade também nesse sentido técnico, porque se você vai olhar por imagem de satélite, essa área vai estar sempre uma área muito difícil de ser mapeada, difícil de entrar, mas também existe uma questão de uma invisibilidade social, uma negação dessa população, que também aparece nessa negação do mapa. Tá? Então acaba que por ser uma região tão vulnerável em vários sentidos, em que o Estado normalmente só entra com a polícia, então não entra de outras formas, não traz um serviço hospitalar, educacional, um serviço de esgotamento sanitário, um serviço de cuidado das ruas, né, de colocar ali qualquer tipo de infraestrutura. Então acaba sendo um lugar muito abandonado pelo Estado e aí, portanto, aberto a outros poderes, né, poderes paralelos, poderes do tráfico, poder da milícia, esses poderes que acabam criando outros territórios, né, outro poder ali sobre aquele espaço. E isso vai ficar muito claro nesse episódio, né, no caso era o tráfico que tinha esse poder, né, no Cidade dos Homens, o Laranja e a Acerola acabam virando os carteiros e aí eles resolvem fazer esse mapeamento. Então tem hora que eles inclusive estão em dúvida como é que eles vão chamar um lugar, não é escada, não é passagem, né? É o quê? Aí é um largo, né? Então a gente percebe isso, assim, até mesmo a falta de nome, tudo isso revela cada vez mais a exclusão social. E aí, e a falta do próprio correio, né? Da própria presença do correio ali podendo redistribuir realmente as cartas e outras as encomendas e por aí vai. Então, acaba sendo também o mapa mais uma forma de demonstração de poder desse tráfico, né? Porque na hora que vai mapear, eles vão colocar o nome dos poderosos dentro do grupo, né? E além disso, quando cai na mão da polícia, você percebe como o mapa estratégico, como conhecimento do mapa, como conhecimento do espaço geográfico é algo. Conhecimento é poder, né? Então a polícia pega e aí de repente tudo desanda, né? E aí os meninos são acusados de terem entregado todo aquele mapeamento para a polícia e aí espertamente, né? Porque são eles que conhecem aquele espaço, são eles que realmente vivenciam aquele espaço, que tem esse lugar de fala nesse sentido e portanto lugar na hora de fazer o mapa. Então, o que eles fazem? Eles vão trocar todas as placas para poder confundir a polícia. Como a polícia não conhece o lugar de fato, não tem essa vivência, acaba sendo bem sucedido. Tá? Se a gente for buscar na história, a gente vai perceber também momentos em que alguns estados, né, fizeram mapas falsos para dificultar o acesso a algum lugar, tá? Então isso aconteceu, por exemplo, durante a nossa colonização, quando a coroa portuguesa colocava, por exemplo, a localização das minas de diamante, lá em Diamantina, em Minas Gerais, em lugares errados para as pessoas não acharem. Também na União Soviética já teve mapa localizando de uma forma errada cidades estratégicas. Tá? Então a gente percebe que esse mapa é poder. E aí hoje as grandes informações, principalmente de GPS, são informações do governo dos Estados Unidos. Então o governo dos Estados Unidos tem esse mapeamento do mundo todo via satélite, certo? Então encerro aqui esse debate, espero que tenham gostado e voltaremos nele em breve.